Recentemente, a Nubank começou a aceitar saques de Bitcoin e, mais especificamente, saques Lightning, ou seja, eles agora têm acesso, eles têm compatibilidade com a rede Lightning do Bitcoin. Vocês entendem o que isso significa? Um banco, um banco cantilionário, um banco dos maiores bancos do Brasil, certo? Um dos mais utilizados, possui acesso a duas ferramentas relacionadas a Bitcoin: o próprio sistema principal do Bitcoin e um sistema em segunda camada do Bitcoin. E parece que as pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. Porque se você for perguntar para o Joãozinho, para a Mariazinha na rua, por exemplo, eles vão achar que Bitcoin é simplesmente um investimento, né? Eles vão achar que Bitcoin é para você comprar agora, esperar daqui a um tempinho, ou nem esperar, talvez fazer um trade, né? Swing trade, etc. E esperar e vender para mais reais no seu banco, né? Só que agora você consegue sacar os seus bitcoins para sua carteira. Isso é ou não é maravilhoso? E sabe a parte mais interessante sobre isso? É o fato de que o Nubank foi o primeiro banco brasileiro a fazer isso. Começa assim, rapaziada. Começa com o banco moderninho, começa com o banco menorzinho. Porque o Nubank, em relação aos outros bancos tradicionais, né, de grande nome brasileiros, é um banco pequeno, né? Mas mesmo assim, esse foi o banco que aceitou o Bitcoin primeiro. Por que será que eles aceitaram o Bitcoin primeiro? Hum? Por que será que o Nubank aceitou o Bitcoin antes do Itaú, antes do Santander, antes da Caixa Econômica, antes do Banco do Brasil? Esses dois últimos que são estatais, né? Ou seja, né? Por que será? A minha humilde opinião é porque o Nubank tem menos acesso ao dinheiro estatal do que os outros bancos. Simples assim. Porque se o Nubank tivesse acesso na mesma intensidade a dinheiro estatal, a crédito e etc., né, a essa brincadeira toda, essa sacanagem da boa, que é a moeda fiduciária, e na mesma intensidade que os outros bancos, será que o Nubank ia aceitar Bitcoin? Ou será que os donos do Nubank perceberam que existe alguma coisa aí nessa moedinha laranja, né, que é muito mais do que investimento? E agora estão aceitando você botar o seu dinheiro lá e trocar por Bitcoin, o seu dinheiro fiduciário. Muitas pessoas ainda não entenderam, rapaziada, que não se trata de ser um investimento, nunca foi um investimento. É reserva de valor, é o seu futuro, é a possibilidade de riqueza futura que você tem, entendeu? Isso é muito engraçado, que é muito louco ver que um banco está se submetendo ao Bitcoin. A próxima parte disso, porque a gente já está num nível que as empresas estão começando a cada vez mais rápido adotarem Bitcoin nos seus sistemas, né? Cada vez mais rápido você vai vendo isso acontecer. Tipo assim, é como se fosse uma bola de neve, certo? E ela tá no começo. E aí ela é pequena e ela vai pegando mais e mais neve. Só que chega num momento que ela pega tanta neve que ela começa a ficar muito grande e muito rápida, entendeu? É algo realmente exponencial. Algumas empresas vão perceber essa brincadeira um pouco antes, vão perceber essa oportunidade um pouco antes, vão entender que a reserva de valor do mundo está mudando um pouco antes que as outras, né? E é muito engraçado porque provavelmente as pessoas que percebem primeiro, geralmente, né, as pessoas que percebem primeiro são as pessoas que precisam de uma boa reserva de valor. Tá me entendendo? O cara que é cantilionário, que é multibilionário, que tem milhões e milhões em investimentos, recebe dividendo todo mês de 50 mil, 100 mil reais por mês em dividendos, sei lá, nem que seja isso. Porra, o cara recebe 10 mil por mês em dividendos de empresas, etc. Esse cara não vai aceitar Bitcoin. Porque ele está acostumado a receber aquela quantia, aquele salário ali todo mês. Para ele nem faz sentido receber Bitcoin. Porque Bitcoin não dá dividendo. Bitcoin não dá dividendo, né, mano? Pois é. Mas Bitcoin assegura a sua reserva de valor, mantém a sua reserva de valor ao longo do tempo, inclusive aumenta em relação à moeda fiduciária, ou seja, o seu poder de compra vai aumentar nos próximos 20, 30 anos aí de maneira exponencial.
Isso se ele der certo, né? Porque se ele fracassar, seremos todos escravos, infelizmente. Não tem opção, né? Ô, Thierry, então você tá me dizendo que se o Bitcoin fracassar, será que vale a pena você ter investimentos fiat? Você prefere ser escravo em 5 anos ou em 2 anos? Eu prefiro apostar no Bitcoin. Se for pra ser escravo, sinto muito se nas próximas gerações que vão existir, porque elas vão ser cada vez mais tristes, né? Tipo assim, se a gente vive numa sociedade onde a única alternativa são moedas com governança centralizada, é um monopólio de dinheiro artificial, não é nem natural, é um monopólio artificial de dinheiro, ou seja, não é o dinheiro escolhido pela sociedade, mas sim o dinheiro escolhido pelo Estado, que é literalmente uma organização de bandidos. Eu não quero viver nessa sociedade, entendeu? É isso, né? Seremos todos escravos ou seremos bastante livres, os que tiverem Bitcoin. Mas é bem interessante pensar que são empresas que a gente nem imagina que vão aceitar, que começam aceitando primeiro, né? Quem você esperava que fosse aceitar o Bitcoin primeiro? O Nubank ou o Itaú da vida, né? O Itaú, inclusive, já aceita Bitcoin em relação na plataforma deles lá, mas eu acho que não dá pra sacar ainda, né? É meio golpe ainda, é como se fosse o Nubank no começo. Ah, falando nisso, ô Thierry, agora você acha que o Nubank não é mais golpe? Calma lá. Nubank continua sendo. Falei Nubank ou falei Bitcoin? Falei Nubank, né? O Nubank continua sendo um banco cantilionário, certo? Que usa a moeda do Estado, certo? Que tem os seus interesses pessoais, que é centralizado, ok? E por isso não deve ser confiado. Simples assim. Você quer comprar pelo Nubank os seus bitcoins? O problema é todo seu. Sinceramente é isso. Você tem milhares de outras alternativas com muito menos KYC, com muito menos KYC, e que basicamente oferecem o mesmo resultado, que é comprar Bitcoin e transferir para uma carteira privada. Agora, a sua opção de comprar Bitcoin pelo Nubank, pro, provavelmente as pessoas que vão fazer isso são pessoas que veem o Bitcoin como investimento, certo? A pessoa que vê o Bitcoin como reserva de valor, que entende de verdade o que é Bitcoin, ela não vai comprar pelo Nubank, ela vai comprar por uma corretora, ela vai comprar por uma Binance, por uma Coinbase, se for P2P, uma Spike to Spike, uma StackFi, uma BIPA da vida, mas não vai comprar por um banco, né? Mas é interessante isso, é muito interessante esse cenário que está sendo criado em relação a empresas adotarem Bitcoin. Só demonstra isso, né? Se você tem uma reserva de valor que é superior às outras, né? Se o monopólio de reserva de valor ele mudou, né? Se você pegar esse monopólio natural de reserva de valor no começo, essa transição pode te gerar bastante resultado financeiro, bastante aumento de poder de compra, né? Porque se você pegar lá na frente, já, quando as pessoas pararam de. Quando já foi entendido, né? Quando já foi difundido o conhecimento, né? Meio que. Meio que o único lucro, né? Eu tenho que falar isso, mas o único lucro que você vai ter é o aumento natural de produtividade da sociedade, né? Mas se você pega nessa subida pro exponencial, pro infinito aí, até o ponto que você não troca mais Bitcoin por moeda fiat, aí você tem um resultado muito interessante em poder de compra. Que, claro, esse poder de compra vai ser traduzido em moeda fiat, né? Tipo assim, o seu, a sua riqueza é em Bitcoin, certo? O seu padrão de riqueza é em Bitcoin. Mas para você comprar coisas na sociedade nesse momento de transição, obviamente você vai comprar em moeda fiat, certo? Porque é a pior moeda, é o Lady Gresham, básica, tá? Agora, no futuro, provavelmente, o que vai existir vai ser Bitcoin segunda camada, é isso. Enfim, ahn, muito interessante esse cenário que está sendo criado aí. Até o próximo vídeo, se inscreve, compartilha e provavelmente é isso que vai acontecer nos próximos anos aí. Mais e mais empresas aceitando o Bitcoin e as que não aceitarem vão falir, vão colapsar, vão se ferrar. É isso. Acabou.
É o que, hein? Links aqui embaixo. Cliquem nos links aqui embaixo, certo? Valeu, tamo junto, é isso.